Aço sobrando e taxa de importação baixa, como o mercado chinês influenciou em demissões na Gerdau, no Brasil. Vamos passar também por essa notícia aqui para atualizarmos a situação da guerra do aço no mercado brasileiro e falar também dos preços-alvos das siderúrgicas brasileiras para o Banco Citi, uma grande casa norte-americana aqui, e a gente tem que ficar de olho nessas recomendações porque podem fazer preço. No final do vídeo eu vou dar a minha opinião sobre a situação atual das ações dessas empresas e falar qual das três que eu prefiro, CSN, Usiminas ou Gerdau. O anúncio da demissão de 100 funcionários da Gerdau em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, trouxe à tona a crise que as empresas de aço têm vivido nos últimos meses no país. Nesta quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024, a Gerdau anunciou que 100 dos 178 funcionários que estavam de layoff, ou seja, com contratos suspensos, foram demitidos ao retornar do trabalho. Em nota, a empresa alegou que a medida seguia o reflexo do cenário desafiador enfrentado pelo mercado brasileiro de siderurgia frente às condições predatórias de importação de aço chinês. Esse economista aqui falou para o G1 e disse o seguinte, que o crescimento populacional está desacelerando muito. Então, o que estamos vendo é a economia chinesa que, na última década, cresceu uma média de 10% ao ano e passou a crescer apenas a 4% ao ano. Não tem mais tanta demanda por lá na construção civil. Está sobrando aço na China. Não é só o Brasil que está pleiteando o aumento de taxa de importação. Isso é uma pressão que está acontecendo ao redor do mundo. E considerando que é uma falha de mercado, justamente porque você está inundando o mercado com esse aço abaixo do preço de produção, é justificável que sobretaxe esse aço chinês. É importante justamente por se tratar de uma falha de mercado, segundo esse economista aí. O governo federal, por sua vez, disse que mantém o diálogo permanente com os setores envolvidos e que já aprovou recentemente 2 elevações na taxa do aço, sendo que a última delas foi publicada no Diário Oficial nessa quinta-feira. E a gente fez um vídeo no canal aqui falando exatamente dessa elevação sobre o aço importado em 5 produtos de aço. Nesse vídeo aqui vou deixar nos cards para vocês. Muita gente deve estar se perguntando por que o governo brasileiro não simplesmente aumenta essa taxa sobre o aço importado e vamos embora. É porque não apenas o setor de siderurgia que está no meio desse jogo. Existe uma guerra do aço no mercado brasileiro, que é o que trata essa matéria aqui. O aumento das importações da China de produtos de aço estão criando um embaraço para o governo federal, uma vez que siderúrgicas brasileiras apontam a existência de concorrência desleal e reivindicam a elevação da tarifa de importação dos atuais 12,5% para 25%, a exemplo do que fizeram os Estados Unidos e México. Mas o governo federal afirma avaliar essa possibilidade sem que, no entanto, dê uma solução. Isso porque, de um lado, as siderúrgicas se queixam, por outro lado, as indústrias consumidoras de aço refutam aumento de preços, criando assim um impasse para o governo. Então está colocado o problema, mas vejam, desde o ano passado o governo vem reajustando as tarifas de importação do setor siderúrgico. Em setembro, decidiu antecipar o fim da redução tarifária para produtos de aço implantada em 2022, quando o governo abaixou em 10% o imposto de uma série de insumos industriais, incluindo aço. Com a decisão, as tarifas voltaram a ser de 9% a 14%. Na semana passada, já nesse ano de 2024, mais uma vez o governo recompôs a tarifa de importação de aços, vergalhões e tubos de aços, com as tarifas saindo de 10,8% até o teto de 16%. Então, devagarzinho, o governo está conseguindo aí aumentar os impostos. Mas vejam bem, o patamar ainda está distante da reivindicação do setor siderúrgico, mas foi o suficiente para o setor de construção ligar a luz amarela em relação aos custos. Então, esse aumento nos impostos para produto importado, para o aço importado, não foi suficiente para agradar o setor siderúrgico, mas já foi suficiente para desagradar o setor da construção civil. Então, em nota, a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias criticou a elevação ao afirmar que ela não seria necessária porque as importações no mercado de vergalhões de aço representam apenas 4% da demanda de construção civil e pesada, porém, representa já alguma coisa aí para o setor de siderurgia. Aí eles continuam aqui, a elevação para 12% foi ruim, mas se tivesse sido de 25%, teria sido desastroso para o setor.
A medida em vigor já acarretará em impactos no custo de moradias, prejudicando principalmente o acesso à habitação para a população de menor renda, disse em nota o presidente da Abrainc, Luiz França, seria essa Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias. Cara, isso aqui na minha terra seria o que nós chamamos de sinuca de bico, porém, alguma coisa tem que ser feita, pois reflexos já estão sendo vistos aqui na indústria de aço, com demissões na Gerdau e possivelmente em outras empresas siderúrgicas. Isso pode acontecer, como destacou aqui a indústria brasileira de aço. Se não contida, a importação vai levar a novos fechamentos de usinas, novas demissões e, por fim, ao desabastecimento de aço, com o consequente desarranjo das cadeias produtivas. Isso porque essa importação de aço chinês, aos níveis que estão hoje, um dia acaba. E aí, quem vai dar conta do aço, da demanda de aço no Brasil? Seria uma siderúrgica, mas se elas demitiram, se desligaram fornos, então fica uma situação complicada para o país. Citi ajusta preço-alvo de siderúrgicas e vê cenário otimista para 2024. Então tem bancão aí norte-americano que já está vendo uma melhora para esse ano 2024 no setor de siderurgia. Agora, logo de cara aqui, para a Gerdau, o banco Citi reduziu aí o preço-alvo de R$ 32 para R$ 28. No caso da Uzi Minas, ele elevou o preço-alvo de 7 para 9,50, um potencial de alta muito pequeno. Para a Companhia Siderúrgica Nacional, o preço-alvo saiu de R$ 12,75 para R$ 17,50, ainda abaixo do valor de fechamento em 1,7%. Então, se a gente analisar friamente aqui, a única que tem um potencial razoável de valorização ainda é a Gerdau. Os analistas do Banco Citi destacam a visão positiva para o mercado de aço no Brasil em 2024, prevendo um aumento de 2% na demanda e 3% nas vendas. No entanto, alertam para os riscos associados à importação de aço da China. Diante desse panorama, a Gerdau permanece como a escolha preferencial do banco, apesar das perspectivas de resultados mais modestos no curto prazo. Por outro lado, a Uzi Minas apresentou alguns sinais encorajadores no último trimestre e espera-se que seus números melhorem com a retomada das operações no Alto Forno 3. Particularmente, eu não fico muito interessado em comprar essas ações que já subiram muito nos últimos meses. Observe que a Uzi Minas estava aqui cotada na faixa dos R$ 6,00 e já subiu 44% nos últimos 6 meses. Hoje está sendo negociada ali a R$ 9,89. Mesma coisa, CSNA 3, 6 meses, ela estourou aqui 55% de alta, está sendo negociada quase a R$ 19,00 e antes estava ali na faixa dos R$ 11, R$ 12,00. Então, assim, essas empresas que já subiram muito e nem estão dando esse lucro todo, já faz com que a gente vire os olhos para outra coisa. E no caso aqui, a Gerdau, nos últimos 6 meses, desvalorizou ali quase 20%. E se a gente pegar a Goal, que é a holding da Gerdau, tem um comportamento parecido aqui, também desvalorizando quase 20% nos últimos 6 meses. Então, sinceramente, eu prefiro olhar nesse setor de siderurgia para a Gerdau. Claro que aí vai de cada um, mas eu prefiro acreditar em uma empresa que é tão sólida quanto as outras, que tem uma exposição na América do Norte e que desvalorizou aí quase 20% nos últimos meses. E se houver uma reviravolta aí no preço do aço internacionalmente falando, né, se as siderúrgicas da China de repente pararem de produzir tanto, se o imposto brasileiro subir aí na faixa, no patamar que as siderúrgicas brasileiras querem, bom, nesse caso a Gerdau teria tudo para se valorizar bastante e não só isso, lucrar muito e pagar bons dividendos para a gente. E particularmente eu fico de olho mais na hold, na Goal 4, porque ela tem um desconto frente à GGBR. Veja que ela tem margem de segurança de 8,89%. Nosso preço teto está ali em R$ 10,76. Para quem comprar hoje, está garantindo um yield projetado aí. Na verdade, não está garantindo nada, né? Mas uma projeção de um dividend yield para os próximos 12 meses, 2024, de 6%. Enquanto a GGBR está dando apenas 5%. Claro que ninguém tem bola de cristal, às vezes a GGBR paga um dividendo superior, às vezes a Goal que paga um dividendo maior. Estou falando assim, maior em custo-benefício, né? Em dividend yield. Mas tá aí, eu prefiro comprar a Goal do que a GGBR. Tenho 300 ações de Goal 4 e apenas 30 ações de GGBR.
Lembrando que essa planilha de preço teto fica disponibilizada gratuitamente para vocês na descrição desse vídeo e na página inicial do canal. É só vocês baixarem. Se quiser mudar aqui o yield exigido, vocês ficam à vontade. O payout eu coloquei de 30%, mas vocês também podem editar isso aqui. A mesma coisa com relação ao lucro projetado, é só editar aqui e vocês podem projetar o próprio lucro que vocês acham que a empresa vai ter no ano de 2024. Destacando também que isso não é recomendação de nada, nem de compra, nem de venda, nem recomendação neutra para nenhum dos três papéis ou para papel algum. Eu não sou analista e não faço recomendação, cada um tem que seguir aí a sua própria estratégia, o seu próprio pensamento. Então é isso, pessoal. Já vou pedir aí para você apertar esse botãozinho de se inscrever no canal, Dividendo Complementar. Eu me chamo Pedro e aqui a gente disponibiliza gratuitamente essa planilha de preço teto para vocês, que é só baixar e depois vocês ficam à vontade para modificar o yield exigido, o lucro, o payout e calcular o próprio preço teto de vocês. No mais, deixa o like nesse vídeo também, que é importante na divulgação. Um comentáriozinho também não custa nada. Um grande abraço e até o próximo.